Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na leitura da palavra, em Romanos capítulo 5, Paulo nos adverte como agradar o nosso próximo e não a nós mesmos. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifique a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome, Senhor. E também diz: alegre-se aos gentios, como povo de Deus. E ainda, louve ao Senhor, todos vocês, gentios, todos os povos, o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. E o Deus da esperança encha vocês de alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios dessa esperança. E o Senhor nos encha dessa alegria e a paz e a fé que vocês têm. Por que que nós temos? Porque nós encontramos esta fé, esta paz em Jesus Cristo, através da palavra de Deus e do Espírito Santo. E ele fala para que nós sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Paulo diz: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Paulo, advertindo, ele fala que ele mesmo, irmãos, estou certo de que vocês estão cheios da bondade de Deus. Sim, Deus já nos encheu dessa bondade e do conhecimento, que nós possamos tomar posse. Ô Senhor, que nós possamos tomar posse e que nós precisamos ser aptos para admoestar uns aos outros. E para que nós sejamos ousados, como para fazer com que ousadamente. E ele escreve para nos lembrar disso outra vez, porque a graça, por causa da graça que foi dada
por Deus, essa graça que está sobre a igreja, sobre cada um de nós, para que eu seja ministro de Cristo. E essa graça estava sobre a vida de Paulo, e por causa dessa graça ele era ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, como ele foi chamado, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glórias a Deus que Paulo teve essa revelação do Senhor para ministrar, para fazer a obra do Senhor e levando ousadamente a palavra do Senhor. Tenho, pois, o motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Nós devemos realmente fazer como Paulo, gloriar nas coisas do Senhor, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência. Paulo tinha temor, e ele só falava ousadamente as coisas que Deus colocava no coração dele, para que ele conduzisse aquele povo à obediência, por palavra e por obras, e por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo de Deus, esse poder que está sobre nós, esse poder que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é através dele que nós fazemos. Paulo dizendo isto nessa carta. Assim, desde Jerusalém e os arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre o alicerce a lei. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele entenderão. Glória a Deus, aleluia. E os planos de Paulo. Esta foi a razão, porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, mas agora não tenho mais campo de atividade nesta região, desejando há muitos anos visitá-los. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém e a serviço dos santos, glória, porque a Macedônia e a Cai resolveram levantar uma coleta de benefício aos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe parece bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais do judeu, deve também servi-los com os bens materiais. Paulo dizendo aos gentios que os gentios, eles são devedores àquele povo, porque eles receberam de Deus valores espirituais. Senhor, glórias ao teu nome. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignados este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Aleluia! Paulo dizendo que ele iria visitá-lo, aqueles irmãos, na plenitude de Cristo. Assim também nós devemos andar. Quando nós falarmos com o irmão, quando nós formos abençoar, que nós estejamos nessa plenitude da bênção de Cristo Jesus. Paulo pede oração. Irmãos,
por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Aleluia. Paulo começa falando sobre os irmãos que são fortes na fé, para que suporte aos fracos nas suas debilidades, e não agradar a si mesmo, mas agradar ao Senhor, né? Mas nós mesmos, portanto, cada um de nós agrade o próximo, que é bom para a edificação da igreja, porque também Cristo não agradou a si mesmo, ele esteve aqui, mas fazendo a vontade do Pai, não agradando a si mesmo, e que nós tenhamos isso no nosso coração, nós agradarmos ao Senhor e não a nós mesmos, mas vivermos como igreja, como irmãos que amam uns aos outros, que suportam uns aos outros em amor. Então, Paulo nos adverte sobre isso e o Senhor nos leva a entender como nós devemos, que ser igreja é amar uns aos outros, porque Ele nos chamou, nos constituiu como família, uma família de um Pai maravilhoso, que tem todo o poder, que rege todo o mundo, que cuida de todos nós, e um irmão maravilhoso que deu a vida por nós, que através dele nós temos acesso ao Pai. Então é uma família de irmãos e muitos filhos, de um irmão que trouxe essa liberdade para que nós possamos fazer parte da genealogia do Senhor Jesus e estivéssemos plantados nessa árvore que é a videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E que nós realmente possamos amar e possamos instruir cada um na palavra de Deus e aprendendo não só por palavras, mas no poder de Deus, né? Naquilo que Deus tem nos ensinado. E que Deus, esse Deus da paciência, nos conceda, né, a paciência e a consolação e o mesmo modo de pensar uns aos outros, porque no reino de Deus é o amor que prevalece. Então, que nós venhamos amar uns aos outros. Aqueles que estão mais firmes na fé, leva os outros irmãos que estão fracos a conseguir, a vencer tudo aquilo que eles têm lutado e animá-los na fé para que eles venham prosseguir na caminhada em Cristo Jesus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor e que nós possamos ter esse coração de amor do Senhor Jesus, que acolhe as pessoas, que amam as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, essa palavra que nos renova, essa palavra que nos cura, que trata conosco, que nos transforma. Que o Senhor possa renovar a nossa mente, como renovou a mente de Paulo, que deu uma nova mente para que ele entenda o que é o reino de Deus, o que Paulo necessitava e Paulo falava, e glorificar sempre o Senhor, porque nós fazemos parte deste povo, o povo que ele escolheu para servi-lo, para amá-lo. Em nome de Jesus, que nós possamos amar os nossos irmãos com este amor. Em nome de Jesus. Amém.